O clássico que o tempo não apaga. Você se lembra de 2011, Neymar voando, Ronaldinho encantando e o placar 5-4 para o Flamengo naquele que foi, sem dúvida, um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Pois o tempo passou, mas a rivalidade continua viva. E hoje, Santos e Flamengo voltam a se enfrentar com um enredo diferente, mas igualmente simbólico. De um lado, Neymar, ídolo eterno do Peixe, protagonista da nova fase do clube. Do outro, Arrascaeta, o cérebro criativo do Flamengo, um maestro em campo, assim como Ronaldinho foi naquele clássico histórico. 2 nomes, 2 tempos. E um confronto que pode escrever mais um capítulo lendário. O que está em jogo hoje? A partida acontece hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite na Vila Belmiro, válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O Santos luta para se afastar do Z4. Está com 11 pontos, tentando reagir sob o comando de Kleber Xavier. O Flamengo lidera o campeonato com 27 pontos, mesmo com desfalques importantes. É um confronto de objetivos distintos, mas com pressão dos dois lados. Escalações prováveis: Santos, Gabriel Brazão, Ainer, João Basso, Joaquim e Escobar, Rincón, Diego Pituca e Juliano, Guilherme, Wesley Patati e Neymar. Neymar está de volta após suspensão e deve começar jogando. Flamengo, Cossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela improvisado na esquerda. Alan, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Matias Vinha e Cebolinha. Pedro segue fora, afastado por decisão técnica de Felipe Luiz. A crise interna continua e isso pode afetar o ambiente rubro-negro. Flashback de 2011, o maior jogo do século. Em 27 de julho de 2011, Santos e Flamengo protagonizaram um espetáculo na Vila Belmiro. Neymar marcou um dos gols mais bonitos da carreira. Ronaldinho respondeu com 3 gols e uma atuação mágica. Final, 5-4 para o Flamengo, um jogo eternizado. Hoje, em 2025, o reencontro é simbólico. Agora é Neymar quem volta à Vila com status de rei. E Arrascaeta é quem carrega no Flamengo a genialidade, o toque refinado e a visão de jogo, como Ronaldinho naquela noite histórica. É o encontro do passado com o presente. Pedro de fora, a crise no Flamengo. A ausência de Pedro pelo segundo jogo seguido deixa claro o desconforto. Felipe Luiz não esconde, quer comprometimento total. Segundo Mauro Cesar, os treinos de Pedro não agradam à comissão. A relação se desgasta a cada rodada. É possível que o Flamengo esteja aos poucos preparando o terreno para uma negociação futura. Como pode ser o jogo? O Santos deve apostar tudo em Neymar e em jogadas pelos lados com Guilherme. O Flamengo tentará impor volume com Alan e De La Cruz no meio, mas a improvisação de Varela pode ser um ponto frágil. Arrascaeta pode ser o diferencial com sua inteligência, passes milimétricos e presença nos grandes jogos. É um jogo que pode ser travado ou pode explodir como aquele 5-4 inesquecível. O Flamengo encara o Santos e aí é o encontro de Santos contra o Flamengo. Neymar em campo, Pedro não em campo. É o líder, o Flamengo, contra o Santos, que está na 14ª colocação do Brasileiro. E tem essa volta do Neymar depois de contusão e tudo mais. Tal. Agora teve tempo para jogar. Casão, eu não te ouvi ainda sobre a questão Pedro e Flamengo. Qual é o olhar de um ex-jogador sobre isso? O lance é assim, eu falei já bastante, na segunda lá no programa do Galvão, eu falei bastante. Que eu acho o seguinte, na relação do que aconteceu com a coletiva do Felipe Luiz em relação ao Pedro, eu achei o Felipe Luiz correto. Eu achei que ele não foi, como muitos estão falando, traíra. Porque a semana do Pedro, ele apresentou dados científicos. O jogador treina com GPS. O GPS, ele não mostra se o jogador está em forma ou não está em forma. Mostra o desempenho e a intensidade dele, ou no jogo ou no treino. Então, o que o Felipe Luiz falou? Cara, peguei os resultados e eu vou dar um exemplo aqui, velho. Vamos pegar o Plata. Pô, o Plata deu, por exemplo, 5 tiros de 100 metros. O batimento cardíaco dele foi a 180. O Pedro deu os mesmos 5 tiros de 100 metros. O batimento cardíaco dele foi a 130. Isso aí cientificamente mostra que no mesmo treino o Pedro não se empenhou ou não se entregou ou não teve a mesma intensidade que o outro. E isso foram todos os dias
da semana, fora o olhômetro, que o Filipe Luiz falou, pô, tá muita brincadeira, um certo deboche, beirou o ridículo. Pô, foi essas frases que ele falou. Mas, ao mesmo tempo, ele falou assim, pô, onde que eu vou achar no mercado um centroavante que me faça 30 gols que nem o Pedro faz? Pô, o Pedro é importante para nós, ele tem que entender isso. E outro detalhe, também na coletiva ele falou assim, eu chamei os 2 capitães e o Pedro e conversei com eles, os capitães viram eu falando que nós precisamos de você, tá. Então, cara, o que o Filipe Luiz fez foi transparência e esclarecimento. Que ele só fez isso porque o Flamengo ganhou São Paulo. Porque se o Flamengo tivesse perdido e ele fizesse isso, aí ele ia ser traíra. Porque aí o que ele ia falar do Pedro ia justificar uma derrota em cima, pô, tá vendo? Eu não posso escalar o cara não treina, blá blá blá. E aí a torcida e a imprensa, como um todo, até eu, ia falar, pô, eu sou fã do Pedro, tá? Tô falando que eu sou fã do Pedro. Sempre defendi o Pedro na seleção brasileira e continuo achando que ele é um dos melhores centroavantes do Brasil. Continuo achando. Ele em forma, querendo jogar e treinando direito, pô, pra mim pode ser titular da seleção brasileira. Então eu não achei... achei perfeito, transparência, educado e honesto. Agora, o Pedro se reuniu com os jogadores, pelo que eu saiba, né? Isso, ontem. Reuniu com os jogadores, falou com os jogadores. Não falou, pelo menos publicamente, não se sabe se ele conversou com o Filipe Luiz, se ele foi confrontar, né? Pô, por que você fez? Não gostei e tal. Porque ele falou isso. Pra mim, passou do ponto, tal, foi desrespeitoso. Não foi? Isso ele tem que falar pro Filipe Luiz. Aí vão falar assim, mas o Filipe Luiz falou na imprensa. Mas o Filipe Luiz falou pra ele também, junto com 2 capitães, caramba. Então, o cara tem todo o direito de achar que foi desrespeitoso. É com ele, não é com a gente, né? Então a gente tem uma visão de fora. Agora, o cara que sentiu. Mas então ele também tem que chegar pro treinador, sentar frente a frente e falar, bom, não gostei que você fez, pô, você me conhece, você sabe. Desabafa ali. E aí se resolve o problema. Então, o Pedro não está de novo na relação. Por quê? Porque a semana toda passada teve esse problema de falta de empenho, ele não foi relacionado, o time jogou no sábado. Domingo provavelmente era folga, segunda se apresentou, terça teve um treininho, não deu tempo de mudar o cenário dele. O cenário dele vai mudar aos poucos, porque agora é jogo quarta e domingo, não vai ter aquele tempo de uma semana para treinar. Então os poucos treinos que ele tem, mesmo que seja um treino bobinho, um treino de relaxamento, ele tem que mostrar comprometimento, vontade e tá afim. Porque ele já não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro e nem na Copa do Brasil. Para ele ir para um time aqui na América do Sul, ou aqui do Brasil, aqui no Brasil ele nem pode, né? Porque ele já passou de 7. Ele só pode jogar Libertadores e Sul-Americana. Então ele tem que se empenhar em jogar no Flamengo. Se ele quiser sair na janela de janeiro, ok, ele tem todo o direito. Eu quero sair, não gostei do que o diretor falou, né? Pro Mauro e tal. Mas eu acho que está tudo corretamente. Só falta o Pedro se manifestar pro Filipe Luiz e demonstrar que ele está afim. É isso que está faltando. Não estou vendo problema nenhum, eu não vejo crise nenhuma, eu não vejo nada. Eu vejo uma situação muito fácil de ser resolvida. Na minha visão, é muito fácil de ser resolvida. Até porque o Pedro não pode ir para nenhum lugar. É só conversar. E o Filipe Luiz, mesmo essa coletiva aí que foi dura, ele mostra educação, ele mostra ser acessível, ele mostra ser claro, ele mostra ser transparente e ele mostra ser aberto ao diálogo. Então o Pedro tem que ir lá e resolver o problema. A notícia de ontem é que o Pedro, agora os números do Pedro de ontem foram números aceitáveis no treino. Então, que não foi relacionado. Tá vendo? Então, é isso. Mas por que ele não foi relacionado? Porque, pô, ele não foi relacionado no final de semana por uma semana de treino. 2 dias não seria incoerente do Filipe Luiz relacioná-lo agora, depois do que falou. Tem que treinar hoje porque não está relacionado, tem que treinar amanhã, sexta, sábado para jogar no domingo ou jogar no sábado ser relacionado. E aí... Palpites, emoção e narrativa. Se der Flamengo, mantém a liderança com força, mesmo com turbulência interna. Confirma a força do elenco mesmo sem Pedro, Michel e Pulgar. Se der Santos, Neymar vira herói no reencontro com a Vila. O Peixe ganha fôlego para fugir da degola e traz esperança ao torcedor. O palco está pronto, as memórias de 2011 ainda estão frescas. E hoje, quem sabe, o futebol nos brinda com outro espetáculo. Será que Neymar vai brilhar novamente na Vila como naquele golaço inesquecível? Será que Arrascaeta vai mostrar que o Flamengo tem seu novo maestro?
Comenta aqui embaixo seu palpite. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Cartão Vermelho. Aqui a história é contada em cada